E nesse clima de comemoração, a França vai passar o recado da nossa festa, porque esse ano nós não vamos fazer uma festa nem do Dia do Professor e nem do Dia do Funcionário. Nós vamos unir as duas coisas e fazer a festa do profissional da educação, né, França? É isso aí, no dia 31 de outubro, no Terra Santa. Coquetel e baile com DJ, tá? A partir das 21 horas. O local é a Casa de Festas Terra Santa, tá? O convite gratuito para os filiados. E como é que a pessoa faz para colocar o nome? Só ligar para o CEP. Ligar para o CEP, falar lá com a Larissa, né? Falar com a Larissa, deixar seu nome, 2231-4575. Qual é o horário de funcionamento lá, de atendimento? De 13 às 18 horas. De segunda a sexta? De segunda a sexta-feira. Então, gente, não deixe para a última hora, porque as vagas são limitadas, o espaço tem um certo número de convidados, né? Isso, e lembrando, não pode né? Receber mais. Rede estadual e municipal de Petrópolis, hein, gente? Isso aí. Filiados ao CEP, então, procurando Larissa no 2231-4575. E Marcelo e Armindo, desde já, são nossos convidados para a festa, tá? Estejam à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, estaremos aqui. Ô, Armindo, me fala uma coisa. Por que você acha essa falta de professor, essa carência geral de professor? O que está fazendo as pessoas desistirem tão cedo? Olha, eu acredito, primeiro, que o fato de a carreira não ser valorizada materialmente, né, o próprio Marcelo tratou muito bem disso na fala dele, né, como não há um investimento pesado na educação, né, não há uma valorização, né, da carreira do professor, da valorização salarial, e isso acaba refletindo, né, na desvalorização simbólica da carreira também. Muitos profissionais acabam, né, muitas pessoas que fazem faculdade acabam não optando pela carreira de professor, né? Quer dizer, então isso é um problema seríssimo. Uma vez eu estava lendo no jornal, né, que há uma demanda de professores por ano, isso tem uns 3, 4 anos, de 24 mil professores por ano no nosso país. Mas saem da faculdade 8 mil, quer dizer, 1/3 do que é necessário para atender às demandas das escolas, né? Então eu acho que se você não tem uma valorização da carreira do professor, isso faz com que as pessoas se afastem, não queiram ser professor, né? Então, é um sério problema. E eu acredito que, para um país como o Brasil, né, que a gente não pode dizer, o Brasil é o país do futuro, né? A gente tem que pensar que o Brasil é o país do presente. Senão que a gente tem que futuro, construir o presente hoje para a gente poder ter um futuro melhor para nossas gerações. E isso só pode ser feito através de um investimento pesado do Estado, né, na educação. E isso passa também pela valorização do profissional. Porque eu costumo dizer o seguinte, que é o profissional, os professores, os funcionários administrativos que trabalham na escola, são eles que levam a escola adiante. Porque se nós dependêssemos apenas dos governos, a escola pública ela estaria sucateada, totalmente destruída, né? Então a gente tem que valorizar esses profissionais e o investimento ele tem que ser pesado. A educação não pode ser visto como um gasto, tem que ser visto como um investimento social seríssimo para um país como o Brasil. E isso a gente lembra também, gente, a Câmara dos Vereadores, quando nós vamos ter agora, nas próximas semanas, a votação da nossa lei orçamentária para o ano que vem, né? Tanto nas câmaras municipais quanto na Alerj também, né, Marcelo? Sim. A Alerj está marcada para o dia 11, né? Isso. Inclusive, vai ser paralisação na rede estadual e nós vamos estar fazendo movimentação lá na Alerj, né? Uhum. Agora, é preciso que os governos realmente levem o que o Armindo e o Marcelo falaram como investimento, né? Aqui no Plano Municipal de Educação, França, nós tentamos mudar de 25% para 30%. E o governo, que estava representado lá por muitas pessoas, né? Isso. Bateu o pé firme, não abriu mão, né, e recuou para os 25%. E a gente tem que deixar claro para a população que o governo ali fez uma opção política. Então, até o final do mandato do prefeito Rubens Montempo, nós vamos estar investindo o mínimo constitucional. Nem um centavo a mais. Própria, né? E por escolha do próprio governo. Escolha, por escolha. Lembrando sempre isso, é por escolha. E a gente espera que os próprios vereadores também façam emendas em relação à lei orçamentária, à próxima lei plurianual também, com relação a isso. É uma vergonha. Nós já investimos, como cidade, 30%. E essa falta, né? Inclusive, uma curiosidade, na época, quem fazia parte da mesa diretora da Câmara era o prefeito Rubens Montempo como primeiro secretário, né? E fez Paulo Mustrange também. Era, se eu não me engano, presidente da Câmara, e concordaram com essa redução.
Então, de lá para cá, a gente vem investindo o mínimo, tá? Nossa cidade pode investir mais, pode ter melhores condições de trabalho. E a gente acaba investindo, né, no mínimo. Em todas as cidades tem sido assim. Sim, Para isso, realmente, o que você falou, basta a vontade política, né? Basta investir na população, investir na educação, investir no social. Acontece que não há interesse, né? Acho que quanto menos crianças, menos jovens esclarecidos, é mais fácil essas pessoas estarem no poder. Elas acabam se perpetuando. A intenção é essa. É uma opção política onde se quer tungar, onde se quer roubar, né, o direito sagrado da população, que a educação, inclusive, está na Constituição, isso. Educação pública e de qualidade. E é uma falta de visão muito grande, né? Essa história de achar que a educação, por ela abrir caminho e fazer um ser pensante, questionador, atrapalha a vida política. Então, está mais do que na hora da população e nós mesmos pensarmos o seguinte: quem não dá valor à educação não merece estar em patamar algum político. Porque nós precisamos de pessoas de visão, precisamos de gente que olhe para frente. Que queira formar novos líderes, né? Exatamente, que nós não podemos ter robôs, né? Só pessoas dizendo sim o tempo inteiro e balançando a cabeça. Então, esse tipo de política é uma política ultrapassada e que passou da hora de ser extinguida nesse país, né? Ô, Armindo, uma dificuldade que a gente tem também, e que acho que hoje é o que incomoda mais os professores da rede municipal em Petrópolis e da rede estadual, é a questão do não cumprimento de um terço de planejamento. Você acha que isso faz falta? Faz diferença? Ah, com certeza, né? Porque nós, profissionais de educação, nós precisamos que um terço seja... um terço é o mínimo, né? Na verdade, existem redes pelo país afora, né? Redes federais, por exemplo, que existe 50% do tempo é dedicado ao planejamento. Certa vez, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, afirmou que o profissional de educação ele tem que ter 20 horas semanais de trabalho. Isso significa que as outras horas restantes são dedicadas ao planejamento, para que ele possa preparar melhor as suas aulas, para ele poder oferecer uma aula de qualidade ao educando, ao aluno, né? Então, eu acho que o respeito, né, a uma lei que é federal, né, não é nenhum favor dos governos. Os governos têm que cumprir. Você diz isso em relação aos 40? Em relação, não só aos 40, mas a todas as... Seja 50%. A todos os regimes de trabalho. A todos os regimes de trabalho, né? Quer dizer, você tem que respeitar, né, pelo menos um terço, como eu já disse, é o mínimo. É uma lei federal que tem que ser respeitada, né? Não é favor nenhum de governo algum, né? Eles não estão fazendo nenhum favor para nós, profissionais de educação. Até porque isso foi resultado da nossa luta, né, das nossas conquistas. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, sempre levantou isso como bandeira. E outra coisa, eu queria ressaltar o seguinte: o profissional ele carrega muito trabalho para casa. Trabalho extra escola, né? Quer dizer, também exigir que ele fique na escola, desempenhando, né, suas tarefas, tem que ter, o Estado tem que dar condições, infraestrutura para que ele possa exercer o seu planejamento na escola, né? Eu acredito que pelo menos metade ele poderia realizar em casa, né? A outra metade na escola, que é importante também a reunião com os pares dele para ele poder desenvolver um trabalho interdisciplinar com as outras disciplinas. Essa é uma grande discussão, né, Marcelo? Se é dentro da escola, fora da escola. Agora, no município do Rio de Janeiro, as escolas têm condição de receber os docentes para fazer esse planejamento na escola? Não tem. Lamentavelmente, não. Na escola onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem uma sala de professores pequena para o número de professores que lá trabalham, né, cadeiras que não oferecem nenhum conforto para o profissional sentar, apenas um computador e uma única impressora que muitas vezes está com defeito, está sem toner, porque é uma impressora laser. E, na maioria das vezes, não só na minha escola da rede municipal, mas como em todas da rede municipal do Rio de Janeiro, há problemas de internet. Numa reunião com a secretária municipal de educação, ela disse que esse problema ela não tinha como resolver, porque isso é um problema de rede. E eles não sabem como resolver isso. E eu acredito que eles têm que colocar uma rede melhor, não é uma rede física melhor, né? Investir de fato, inclusive, nessa questão de equipamentos na escola e de espaço, para que os profissionais consigam
ter o seu direito de 1/3, que a rede municipal do Rio de Janeiro ela divide a categoria. Os profissionais em regime de 40 horas, alguns já têm 1/3 meio que garantido, né? Agora os das outras cargas horárias, 16 e 22 horas, não tem. O professor 2, o professor primário, então, ele tem que brigar para ter o direito dele de 1/3. E as direções de escola, as coordenadorias regionais de educação e a própria Secretaria de Educação atrela o tempo de planejamento do professor 2, que ele precisa muito desse tempo para ele poder, né, organizar o trabalho dele, preparar as aulas dele, porque ele trabalha com a educação, com o início da educação, então ele precisa realmente, né, de um bom preparo, de uma boa aula. Esse tempo livre dele para planejamento, ele é atrelado à presença do professor 1. São os professores de segundo segmento, no caso eles têm nas turmas dele educação física, língua estrangeira e artes, e ele só tem direito a esse planejamento caso o professor 1 vá atender a escola, vá atender essas turmas. De repente pode acontecer um caso do professor estar licenciado, ter algum problema que naquele dia não pôde trabalhar. Se isso acontecer, o professor não tem o direito de planejamento. Na realidade, a gente entende isso até como, né, um desrespeito da Secretaria das CREs quando atrela 1/3 de planejamento à presença do outro profissional na escola. 1/3 de planejamento é lei, ele é um mínimo, é lei desde 2008, né? E ele é individual e quem tem que garantir isso é o Estado, não é o colega. Na realidade, o que a Secretaria faz? Ela quer colocar um colega contra o outro naquela velha prática política de dividir para reinar. Como, aliás, foi o plano de cargos e salários da Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi aprovado em 1º de outubro, né? Com a repercussão nacional que teve das bombas que nós, né, sofremos ali de todo o ataque, todo o massacre que a gente sofreu na Praça da Cinelândia no dia da aprovação do plano, uma vez que aquele plano não representa os profissionais de educação do Rio de Janeiro, e esse plano a Prefeitura colocou para a gente goela abaixo de forma bastante violenta, né? Quem estava ali naquele dia não se esquece da violência que sofreu e que passou. É isso aí. O Marcelo levantou uma questão interessante, que é do plano municipal e do plano de cargos e salários. No plano de cargos e salários em Petrópolis, foi construído pela categoria, é um plano que tem avanço, é um plano unificado, só que o prefeito não cumpre o plano. Porque aqui em Petrópolis, a grande dificuldade que nós temos no momento é o cumprimento das leis, né? Nós estamos com uma Câmara Municipal que está falhando nesse sentido, no sentido fiscalizador, né? Porque uma lei que foi aprovada na Câmara, acho que os primeiros defensores deveriam ser os vereadores, né? Comissão de Educação, Comissão de Servidores, tem que estar junto com a categoria cobrando isso. Nós já ultrapassamos o tempo de revisão do plano e isso ainda não foi feito, né? Então, não adianta ter um bom plano se o governo não cumpre, né? Então, está na hora do governo começar a cumprir a lei também. Lei de 1/3, lei do plano, enquadramento, né, Francis? Estamos parados, né, há muito tempo. E é a pergunta, né, que todo servidor de Petrópolis vem fazendo, né? Quando eu vou ser enquadrado? Quando esse plano vai começar a realmente funcionar? Mas aqui em Petrópolis está virando uma normalidade não se cumprir a lei quando se trata de educação. Então, é o que nós estamos, né? É a nossa área, a educação. Então, é incrível. E nós temos no Legislativo uma comissão do Cumpra-se, né? Está meio sumida, né? Que está sumida, porque tem uma comissão também. Silmar Fortes, tem comissão Gilda Beatriz e Anderson Juliano. Vamos lá, hein, gente? A Cumpra-se, Comissão da Educação, Comissão do Servidor Público, e nós estamos aí, ó, a ver navios, né? Porque, na realidade, nada vem se cumprindo. Nada. Nem o direito à licença-prêmio esse município tem mais. Nós queremos fazer, inclusive, um questionamento à Secretaria de Fazenda e à Secretaria de Educação, porque nós tivemos um aporte agora de 20 milhões extra, né, que não estava constando na previsão orçamentária. E é óbvio que qualquer centavo que entrou além do orçamento tem que ser tirado os 25%. Tá? Então é bom que o governo não esqueça disso. Nós esperamos que em breve haja o aporte de 5 milhões extras no orçamento da educação desse ano, né? Que foi o dinheiro que entrou a mais. E tem notícia de outras verbas que já entraram a mais, né? Além do que era previsto, porque quando faz a lei orçamentária anual, é uma previsão. Se entrou a menos, vai reduzir. Agora está entrando a mais, né? Por incrível que pareça, o orçamento de Petrópolis está acima do que foi previsto. Então, nós não vamos esquecer, gostaríamos que a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Educação esclarecessem cadê esses 5 milhões extras e cadê o dinheiro que entrou a mais, onde isso vai ser aplicado,
Por que não há o descongelamento e pagamento dos atrasados, né? Já que é um dinheiro extra? Geralmente, quando vem dinheiro extra, a gente paga as contas, né? A gente aproveita para sair do sufoco. Exatamente. Então, a gente espera que a Prefeitura também faça isso. Nós vamos para o nosso comercial e já voltamos.